Obrigada, irmão. Glória a Deus. Sabe o que eu perguntei para o Julião hoje? Que ano que morreu a minha sogra? Que no ano que faleceu a minha sogra, um ano depois eu recebi a palavra sobre ser pastor, sem entender nada, nada. Nós estávamos no monte, os irmãos, tem alguns irmãos aqui conosco que estavam naquele monte, Thiago, a Carol, vocês super estavam nesse monte. Nós estávamos nesse monte, o Senhor falou comigo, me deu a palavra que eu seria pastora. E eu pedi para ele confirmar a palavra para mim. A minha sogra morreu em 2016, falou, amor. E a única coisa que eu pedi das gurias dela, que eu queria para mim, era a Bíblia dela que nós tínhamos dado para ela, um ano antes de ela falecer. A Bíblia estava novinha. Hoje ela está rabiscada, eu estava estudando hoje, eu fui olhar ela na Bíblia que ela me deu, que é escrito, né, meu chamado pastoral. Eu sem entender nada, mas escrevi, Deus falou, eu escrevi aqui, eu fiz tudo em 2017. 9 anos atrás? Ou 8? 9 anos atrás. E o Senhor confirmou comigo através dessa palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês, amém? O que está escrito aí então? João 15:16, está escrito assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. A versão da minha sogra dizia assim: não foi vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós, e designei para que vão e deem fruto, e o fruto permaneça, a fim de tudo, diz naquela versão, ao meio, se não me engano, a fim de tudo que me pedirem em meu nome ao Pai, ele me concede. Você tem pedido alguma coisa ao Pai? Quem tem pedido alguma coisa para Deus aí, levanta a mão. Pouca gente que precisa algo de Deus, mas muita não. Então vai ser fácil para Deus hoje. Está fácil para Jesus hoje resolver o problema do povo. É bem pouca gente que precisa. Eu peço diariamente, constantemente. Nossa, pode sentar. Jesus. Isaac já está sentado no porta-banho? Eu peço constantemente, diariamente, se não por minutos e minutos, alguma coisa a Deus. Porque eu preciso muito do Senhor e muito da intervenção dele na minha vida. Na verdade, eu não respiro se ele não é comigo. Eu não caminho, eu não vivo, eu não enxergo. Até inclusive eu enxergando pouco, eu preciso de óculos, pastor. Tudo vem dele. Então, o versículo termina dizendo que ele vai conceder para nós tudo. Tem uma versão aí que diz tudo, a minha versão não diz tudo. A versão da minha sogra me deu diz tudo. Tem uma versão que diz tudo? Tudo que pedir em meu nome, no nome de Jesus, ele vai dar. Eu botei como título dessa ministração: saia da posição de quem escolhe, você já foi escolhido. Nós estamos numa versão de igreja que nós queremos escolher tudo. Nós queremos escolher como nós vamos servir ao Senhor. Nós queremos escolher como nós queremos que os irmãos da igreja estejam conosco, como o pastor e a pastora sejam. Nós queremos escolher, a juventude quer escolher como os pais têm que ser com eles. A gente está numa versão no tempo que não se submetemos mais a nada, queremos escolher todas as coisas, achamos que podemos escolher tudo. E nem tudo, irmãos, a gente pode escolher. Tem coisas que nós somos chamados para se submeter. Será que Jesus pode escolher morrer na cruz ou não morrer na cruz? Ele podia escolher? Não. Ele não podia escolher. Ele até clamou ao Pai: se possível, afasta esse cálice de mim. Mas o Pai queria que ele morresse para que você tivesse sentado nessa cadeira hoje. Para que você pudesse viver a vida que você vive hoje. Porque se ele não tivesse
faz. Mas o Pai decidiu. Nós precisamos ouvir o nosso Pai. O nosso Pai tem decidido coisas a nosso respeito e nós queremos escolher coisas que Ele não escolheu para nós. O Pai decidiu que o Filho Jesus viria à terra, morreria com a morte que você sabe muito bem. Até o Kids sabe contar para nós. Chama uma criança do Kids lá. Ele sabe contar para nós. Para quê? Para que nós vivêssemos uma vida escolhendo se eu quero, se eu não quero, se eu vou, se eu não vou, como eu vou falar, o que eu vou comer, como é que eu vou me vestir, como é que eu vou ser, porque afinal quem manda na minha vida é eu? Não. Só tem dois caminhos que mandam na tua vida: ou é Cristo, ou é Satanás. Não tem, irmãos. A Bíblia diz que existe um caminho só. E nós precisamos escolher, como foi aberto aqui o culto de hoje, decidir e escolher por esse caminho. Não tem outro caminho. Aí você vai me dizer assim: mas eu conheço pessoas que não servem. Eu vou nem falar em igreja, tá? Porque o Satanás também está por aí. Ele entra na igreja também. Não é sobre entrar na igreja e sobre assistir um culto. É sobre escolher entregar nossa vida para Cristo, deixar Ele conduzir ela. Eles não querem falar. Então eu queria te convidar nessa noite a sair da posição de quem escolhe e começar a perguntar para Jesus o que Ele escolheu para você viver. Como o próprio Jesus disse ao Pai: afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade na minha vida, Pai. E o Pai precisou fazer a vontade dele para resgatar todos os outros filhos que é Ele e você. Então, irmãos, nós como igreja, nesse tempo, precisamos aprender a perguntar para o Pai. Todo mundo gosta de ter filho obediente, ou só eu que quero ter filho obediente aqui? Tem mais algum pai que quer ter filho obediente comigo aqui? Você quer dizer para ele: ó, eu escolhi essa comida hoje, tem que comer essa comida. Eu escolhi essa roupa hoje, os menores, vai ter. Foi o Isaac que escolheu a roupa? Não, foi vocês que vocês são os pais. Vocês escolhem para ele porque ele não sabe escolher por ele. Por muito bom tempo, vocês ainda vão escolher coisas para eles. Só que nós vamos para a fé, para a igreja, para Cristo, e queremos começar a fazer as nossas escolhas. Eu até recebi Jesus, mas eu vou fazer o que eu quero. O Isaac até vai ser filho de vocês, mas ele vai fazer como ele quer. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Você já tem com certeza um caminho no pensamento de vocês traçado para o Isaac. E ainda assim, é um caminho bom, com certeza, porque o Pai sempre quer olhar para os filhos. Mas eu vou dizer que o Senhor vai intervir nesse caminho, porque o Senhor já tem um caminho para o Isaac. E a gente não consegue enxergar e visualizar esse caminho. Estou usando a vida do Isaac que foi apresentado hoje no bebê. Mas isso é para todos nós. Deus já tem um caminho para o Kevin. Ele já foi escolhido, ele não tem escolha mais. Você entende, irmãos? E hoje, quando eu fui estudar essa palavra, eu disse para Jesus que eu estou ultimamente em lutas internas, minha batalha interna, por conta desse pastoreio que Jesus me chamou para estar aqui, para viver isso. E hoje, quando eu fui estudar o Senhor, eu comecei a ler essa palavra e eu lembrei, dizendo: Senhor, de fato, não fui eu que escolhi isso. Glória a Deus. Mas Ele escolheu. Irmãos, isso há 9 anos atrás Ele falou essa palavra para mim, quando Ele confirmou para mim o meu chamado. E eu sem entender nada, escrevi na Bíblia que era da minha sogra. Meu chamado pastoral no coraçãozinho, sem saber de nada. Sem saber de nada o que eu iria viver, o que eu estou vivendo, o que eu ainda viverei. Mas eu decidi fazer a vontade do meu Pai. E o Senhor está chamando nós para fazer a vontade dele. Porque Ele já escolheu algo para mim e para você. Quem é pai e mãe? Alguma vez você acha que escolheu alguma coisa ruim para os seus filhos? Não, aí erramos às vezes. Podemos errar, somos humanos e falhos. Mas sempre escolhemos o melhor para os nossos filhos. Por que você acha que Deus Pai escolheria alguma coisa ruim para nós viver? E por mais que eu não entenda hoje o meu chamado, eu não entendo. Tenho crise às vezes. Mas eu sei que foi Ele que escolheu isso para mim. Então a vontade dele é maior que a minha. O querer dele é maior que o meu querer. Então não saia dessa posição de querer escolher
aceita qualquer coisa, não. Ele não aceita qualquer coisa, qualquer culto, qualquer forma, qualquer vida, qualquer... Não! Ele nos aceita quando a gente não conhece Ele, a partir de quando a gente conhece Ele. E a revelação passa a existir. Nós precisamos se colocar no lugar onde Deus quer que nós nos colocamos. Porque tudo bem, se o teu filho não sabe até o dia que você explicar para ele, mas se você explicou para ele, você quer, espera que ele faça o que você explicou. O que você ensinou não é assim. Deus já nos explicou como pai muitas coisas. Deus já sinalizou para nós muitas coisas. E por que ainda vivemos uma vida de desobediência da forma que nós escolhemos viver? Nós precisamos reconhecer que Ele é soberano, que Ele é o Pai, que sabe todas as coisas. E que se Ele escolheu isso para mim, Ele sabe o que Ele escolheu. E Ele me dará graça para viver a escolha dEle na minha e na tua vida. Não é desculpa para Deus dizer que é difícil. Não é. Porque Ele fez uma escolha dificílima quando teve que dizer para o filho dele descer nessa terra e morrer por mim e por você. Por gente que nem sabia se ia escolher Jesus ou não ia escolher. Porque até hoje tem muitas pessoas que ainda não escolheram Jesus. A escolha do pai também foi difícil. Mas o pai, ele pensa no coletivo, ele não pensa nele. Ele queria uma forma de nos resgatar, de nos encontrar de novo, de fazer o vivo e verdadeiro caminho de novo, para que nós pudéssemos ligar por Ele e nos encontrar um dia com Ele. E Ele é soberano, Ele é soberano, Ele é soberano. O nosso engano, às vezes, irmãos, o nosso quadrado, gigante engano, é achar que nós temos o controle da nossa vida. É achar que nós podemos escolher as coisas. A pergunta todos os dias seria: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu fale? Aonde o Senhor quer que eu vá? Como o Senhor quer que eu trabalhe? Como o Senhor quer que eu trate essa situação que está na minha frente? Essa deveria ser a nossa pergunta. Ele que escolhe. Irmãos, pensa comigo. Você escolheu o dia que você nasceu? Não, mas é o dia, né? Uau, o dia que eu nasci, é dia de festa. A cada ano tem gente que ama celebrar. Quem ama celebrar aniversário aqui? Você nem escolheu. É o dia, mas você não escolheu. Quem escolheu o dia que o Isaac ia nascer é o Senhor. Vamos usar um exemplo do Isaac. O pai, a mãe, o Paulo, né? Conhecido dos índios pretos, né? Não tem nada de preto, né? Como diz o pastor. O pai e a mãe queriam muito Isaac. E fizeram muitas coisas. Escolheram muitos caminhos, muitas formas de ter Isaac. Mas aqui era Deus dizendo: eu escolho a forma, o modo, como, quando. Eu escolho. Você entende que não existe controle nas nossas mãos. Que o controle está na mão dele. Ele faz como ele quer, quando ele quer. Você precisa entender isso, irmão. E se você entendesse isso, você ia respirar fundo agora e dizer: tu faz o que tu quer, Senhor. Eu vou descansar. Porque essa luta não é minha, essa batalha não é minha, esse problema não é meu. O Senhor está no controle. Porque de fato nada que eu faça vai mudar o que o Senhor escolheu para mim viver. Eu vou viver a tua escolha na minha vida. Você entende comigo isso? E aí nós íamos lutar em guerras, lutar em guerras que vai para nós lutar. Nós vamos descansar no Senhor. Descansar no Senhor, porque afinal Ele está no controle. Quem escolheu a cor do cabelo? Quem falou para Jesus que queria ter cabelo loiro, preto, longo, caracolado, liso? Quem escolheu? Quem escolheu? São coisas que diz respeito à tua aparência. São coisas que diz respeito diretamente a você. Você não escolheu. Isso não te faz pensar que existe um Deus que é muito poderoso, que escolhe até como você vai ser. Ele escolheu. Os detalhes da nossa vida
Diga bem, Senhor. Senhor é soberano. Ele é soberano. A gente pode pedir. A minha cunhada costuma dizer que ela pediu uma mulher clara exatamente como ela é com Deus. E glória a Deus por isso. Quando você entende que você pode pedir, oh, aleluia, isso é muito poderoso. Porque se o filho dizer assim, pai, compra um sorvete, por favor, eu amo sorvete de morango, compra pra mim, por favor. Tu vai juntar as moedinhas que tu tens, se tu não tiver condições, tu vai comprar o sorvete de morango. Porque você é um bom pai, você ama aquela criança, aquele filho, você vai dar para ele. Imagina Deus se nós pedir. Você já pediu como você quer ser para Deus ou você vai deixar para a boca dele? A gente pode pedir, gente. A Bíblia diz no final do versículo que Ele vai conceder tudo que nós pedimos. A gente pode pedir para o Senhor. Na verdade, Ele até queria que a gente pedisse. Não coisas que nos convêm para nós, mas coisas que têm a ver com o reino. Mas não peça só que saia bonito. Eu tenho que dizer algumas coisas com relação à Serena. Porque quando eu tive meus filhos, eu não conhecia Jesus. E Deus foi bom comigo, porque o amor nesse sentido, né? Ah, tá bom. Mas, agora você não pediu. Eu quero assim, Jesus. Porque eu sei, hoje eu conheço Jesus que pode fazer isso. Então nós podemos pedir para o Senhor. Ali no começo do versículo vai dizer que Ele nos escolheu. Diga, Jesus me escolheu. Irmãos, quando Jesus te escolheu, quando foi que Jesus te escolheu? Jesus te escolheu antes mesmo de você conhecer, ouvir, falar o nome dele. O Isaac tem algum entendimento hoje, ele só quer ter de trocar a vida dele, só isso que ele quer. E ele chora para Isaac que ele quer isso. Ele não escolhe nada hoje. Mas Jesus já escolheu Isaac. Você entende isso? A Serena está sendo formada no ventre da Carol. Ela pode pedir alguma coisa para Deus, ela pode escolher por Jesus, ela não pode escolher por Jesus. Hoje os pais têm que escolher por Jesus para que ela venha conhecer Jesus. Mas Jesus já escolheu ela. Quando, pastora? Quando ele foi para aquela cruz. Quando ele disse, eu vou. Quando ele foi para aquela cruz, ele morreu por todos nós, pagou o preço do pecado, que era meu e que era teu. Ele estava dizendo, eu escolhi vocês. Eu não sei se vocês vão escolher. Eu não sei quanto tempo vai demorar para vocês dizer sim, Jesus, eu já aceito na minha vida. Mas eu já escolhi vocês. Você entende isso, irmão? Esse é o nível do Deus que nós temos que servir. Ele nos escolheu antes mesmo da gente querer conhecer, mencionar o nome dele. Ele já tinha nos escolhido. E isso é muito poderoso. E você não foge dessa escolha. Mas eu não quero muito bem, mas ele te escolheu. Você não pode fugir do amor de Deus. Você não consegue fugir do amor de Deus. Ele te escolheu. E nós precisamos ter essa percepção. A cruz foi o acesso, foi a porta. Coloca também aqui Efésios 4, por favor. A cruz, irmãos, foi a mesma coisa que Jesus disse assim, ó. Quantos anos a gente já conversa com Jesus de fato na nossa vida? 12 anos atrás? Quantos? 13 anos atrás. Eu tinha? Faz a conta, pô, que é rápido. Eu estou com 40, você 45. 13 anos atrás? 32. Com 32 anos eu disse para Jesus. Ele já tinha me escolhido. Eu estava vendo 32 anos a quem de Jesus. E na minha vida, eu sou luta, eu quero festa, eu quero viver minha vida, eu não quero essa coisa de igreja, Jesus, que não quer isso aí. Com 32 anos, a porta estava aberta desde que eu nasci no ventre da minha mãe. Desde que eu estava no ventre da minha mãe, eu já tinha dito sim para mim, não pode. Eu estou fazendo, estou gerando tudo para mim. Mas eu fui acessar essa porta, essa cruz, a cruz, irmãos, é a porta aberta para mim e para você, então você nunca vai poder dizer para ele aquele dia, eu não te conhecia, eu não tive o privilégio de entrar nessa porta. Essa porta está aberta para todos nós, essa porta está aberta para a prostituta que está na esquina agora, para o traficante que está na boca, essa porta está aberta, esse acesso está livre. Ele já escolheu todos nós.
Ele já escolheu todos nós, irmãos. A porta está aberta, o acesso está aberto. Qual é a diferença? Às vezes a gente acha que porque a gente está aqui dentro, a gente tem algum bônus a mais. Não, você vai ter que acessar essa porta. A cruz foi um caminho, você vai ter que acessar esse caminho. Você vai ter que entrar nesse acesso, a porta está aberta. Lá em casa a gente diz porque nós vamos dormir, mas a porta está aberta, porque ele tem livre acesso. Ele pode chegar e sair quando ele quer. O acesso está livre, ele pode não voltar, mas se ele voltar, a porta já está aberta. Você entende isso comigo? E não é voltar para dentro da igreja, não é voltar para a religião, é voltar para a escolha dele. Porque ele escolheu você e sabe, ele tem um plano perfeito para mim e para você. É voltar para esse plano, é voltar para esse lugar. Porque se ele viesse buscar agora, se tocasse a trombeta agora, irmão, todos nós aqui subiríamos com ele? Todos nós fomos prontos para ir para agora com ele, viver a eternidade com ele? Essa é a razão pela qual nós nos reunimos aqui todos os domingos, para nos preparar, como diz no devocional, nos preparar como noiva de Cristo, para estar pronta para subir com ele, porque afinal a porta está aberta, o acesso está aberto. Por que eu não vejo? Por que eu não alcanço? Porque eu não acesso. A mesma coisa que a comida está pronta na mesa e a mãe vem comer. Está pronto. Só em casa ou tem mais alguma casa que é assim? Amém. Se você não vier para a mesa, você não vai comer, mas a comida está posta na mesa. Assim é como Cristo, o acesso está aberto. O acesso está aberto para você viver muito mais do que você tem vivido em Deus, que é como você falou no começo do culto. O acesso está aberto. Ah, Jesus, mas é que eu não consigo, mas o acesso já foi aberto. Isso precisa romper na nossa mente. Não é que Jesus ama mais o irmão X, o irmão Y, porque o irmão vive e o outro não vive. Não, é porque o que vive acessou. Ele nos escolheu. E em seguida o versículo vai dizer que ele escolheu para quem tem Bíblia vai ler para mim. Para quem ele escolheu? A próxima palavra. Eu li esse versículo, eu leio, obrigado, irmãos. Olha o que está escrito em Efésios 4. Porque Deus nos escolheu nele. Antes da criação do mundo. Ah, mas eu vou esperar para Jesus, porque eu acho que não é o tempo ainda. Ele já escolheu antes da criação do mundo. Você está entendendo isso? Escolheu, pronto. Esperneia. Vai se quer, quem se quer. Faz o que quer, mas ele te escolheu antes da fundação do mundo. Para sermos santos e sem culpa diante dele. Aleluia. Agora vamos voltar para o versículo João 15:16. Quem tem Bíblia aí? Quem está falando perto? Então vai dizer aí, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para. Olha em alto, irmão. Para? Não, a próxima palavra. Para. Bota o versículo aí. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi e designei vocês para aqui. Para aqui? Vão! Eu escolhi vocês para ir. Eu escolhi vocês para não ficar parado. Eu escolhi vocês para ir. Gente, a gente tem que se atentar à palavra, porque uma palavra muda tudo. Aí eu vou na igreja, eu vou esperar Deus fazer a obra da vida do meu marido. Ele não vai fazer porque escolheu você para ir. Você ir é se movimentar. Vão. Eu estou dizendo que vocês vão para lá. Vocês vão ficar aí? Não, se você levantar e vocês vão para lá. É a ordem que Deus está dando. Não foi vocês que me escolheram. Já entenderam isso? Foi Ele que escolheu vocês, amém? Para ficar sentado no banco da igreja? Para ir no domingo, voltar para casa, no domingo, voltar para casa, para cela, voltar para casa. Não.
Ele escolheu você para ir. E logo depois do ir, ele disse que ele escolheu você para que não tem. Falem alto, tem fruto. Se Jesus olha para vocês hoje, para mim hoje, que fruto que nós temos dado? Que fruto que você tem dado, irmão? Porque a ordem é bem clara. Eu te escolhi, não foi você que me escolheu, então para esse menino, levanta daí, vai, e vai. E não é só ir, é ir e dar fruto. A ordem é clara, não é só ir na igreja, é ir na igreja e dar fruto. Não é só tocar no instrumento, é tocar no instrumento e dar fruto. O que é fruto? É você ter tocado pela glória de Deus enquanto ele toca o instrumento. Ele escolheu nós para dar frutos. Mas nós estamos num tempo de igreja, como eu costumo dizer, nós estamos num tempo de igreja que nós só queremos se alimentar. Vou falar no problema que Deus tem para falar comigo hoje, nada. Ele já te falou tudo. Ele já te disse tudo. Ele já fez tudo por você. É claro que como bom pai, a gente, ele fala. Nossa, de que todo nosso filho. Já falei uma, já falei duas, já falei três, já falei 10 que Deus não entende. Quantas vezes Jesus já falou para você que ele te escolheu, que não foi você que escolheu ele, e que ele chamou para você ir e além de ir dar fruto. E se ele olha para nós hoje como igreja, que fruto nós temos dado? Que tipo de fruto nós temos dado? E aí eu listei aqui os frutos do Espírito. Mas existe muito mais, e dentro desses, muitas ramificações. Ele pediu para nós dar fruto de amor, fruto de alegria, fruto de paz, meu Jesus, fruto de paciência, fruto de bondade, fruto de benignidade, fruto de fidelidade, fruto de mansidão, fruto de domínio próprio. E quantos outros frutos o Senhor tem pedido em ações e atitudes nossas, para que alcance, para que revele o caráter de Cristo em nossa vida e promova o reino. Porque verdade ou não, se você está caminhando com alguém que não dá fruto, que o caráter dele não testifica Cristo, que ele não revela Cristo, você vai querer estar com essa pessoa no tempo? Sim ou não? Não. Mas as pessoas têm que andar comigo da forma que eu sou. Eu vou quando eu quero, eu faço quando eu quero. Não, irmãos. Nós estamos sendo chamados para dar fruto. Eu tenho dificuldade de amar 10 do Espírito Santo. Eu tenho dificuldade, eu não consigo ser fiel. Fidelidade não diz respeito a só dízimo, diz respeito a muita coisa. Ser fiel nas suas orações, ser fiel no devocional, ser fiel na leitura da Bíblia, ser fiel quando ninguém está te vendo, ser fiel quando você pode falar de alguém e não fala para guardar a vida daquela pessoa. É fruto de fidelidade a Deus. Eu não consigo, peça para o Espírito Santo, porque ele tem prazer em te dar. Fruto de ter paciência, quem precisa? Comigo, porque eu preciso. Fruto de ter domínio próprio, então está mas o Espírito Santo te dá domínio próprio. E você respira fundo, e você responde de uma forma branda. Que ele te dá domínio próprio, que é fruto, você foi chamado para dar fruto. Não tem outro jeito das nossas orações serem atendidas. A Bíblia vai dizer nesse versículo que se nós fizermos isso, se nós darmos fruto, as nossas orações, tudo que pedimos ao Pai, em nome de Jesus é graça. Sabe por que Deus não tem feito muita coisa na nossa vida? Porque nós estamos mudando os primados, só querem, Pai. Sabe o que ele me mata? Eu quero isso, tudo me der. O que tu faz com o filho mimado? Senta aqui. Não te dei até agora, e agora eu não vou te dar. Olha o que tu está fazendo. Olha o que tu está fazendo. Olha a vergonha que eu vou me passar. É assim que tu faz com o filho? Como é que tu acha que Deus fala para nós? Eu te escolhi, te disciplinei para você ir e para você dar tudo que tipo de fruto está dando no teu trabalho lá. Que tipo de exemplo está dando para as pessoas que convivem contigo, para a tua família. Que tipo de fruto está dando na igreja que te congrega.
tipo de fruto está dando nesse ministério? A Bíblia é clara. Irmãos, eu digo para vocês uma coisa sem errar. Sem errar. Quem vive uma vida como alguém que entendeu que foi escolhido no Cristo, quem vive essa vida não tem como não frutificar. Se você olha para você e não tem fruto, é porque você tem vivido uma vida como alguém dissoluto, da forma que você quer, da maneira que você quer, mas no momento que você se posiciona como escolhido dele, você passa a dar fruto. Você passa a frutificar. Como foi aberto aqui no início, às vezes é um frutinho pequeno, mas já tem fruto. Já tem algum fruto. Pode ser que a criança não melhorou como todo, mas você está crescendo, vê sinais que ela está melhorando. Oh, glória! Pode ser que aquele milagre não aconteceu, mas já está vendo sinais que vai acontecer. Glória a Deus! Porque pode ser pequeno, mas tem frutos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aleluia. Depois vai dizer que a gente já vai dar fruto, mas é para dar fruto o quê? Permaneça. Fale algo! Permaneça. Já aumentou o fruto, está entendendo o que tem escrito na palavra de Deus? Eu entendi que eu fui escolhido, que eu não tenho mais escolha, foi ele que me escolheu. Eu entendi que ele mandou eu ir, ele deu uma ordem para eu ir. Eu entendi que eu tenho que dar fruto, que não é qualquer fruto, não. É o fruto que? Permaneça. E aí a minha porta torce o rabo para dizer que agora não é. Porque, irmãos, vir para a igreja é fácil, se batizar é fácil, aceitar Jesus é fácil, ir numa cela é fácil, participar do culto é fácil. Eu quero ver você permanecer na hora da batalha, na hora da luta, na hora da pressão, na hora dos dias difíceis. Ele está chamando nós para permanecer, dando fruto nesse tempo. Aleluia. Ah, Deus. Ele está chamando nós para isso. Porque quando o negócio aperta, quando as coisas ficam difíceis, a primeira coisa é querer parar de frutificar, ainda mais que dirá permanecer, Jesus. Mas aqueles que ele escolheu, eles não só permanecem frutificando, eles não só frutificam, como eles permanecem frutificando. É para isso que Deus está chamando essa igreja. Deus está chamando nós para vivermos de fato pelo Evangelho real e verdadeiro. Que não amam, quero só apenas quando ele me faz bem, mas ama ele de amar. O dia que ele fala uma coisa que o domínio próprio, ele tem que falar mais alto. Você entende isso? Deus está chamando para nós ter fruto que permaneça na hora da batalha, na hora da pressão. Eu estou aqui, Jesus. Eu não vou recuar, eu não vou retroceder. Ainda aqui, e é mais transformada, ainda que eu tiver que chorar, tem que ser louvor. Ainda que para ser feliz, Jesus, eu tenha que chorar. Esperei, porque comigo ele vai estar todos os dias da nossa vida. Sofrer com ele é muito melhor que errar. Perdoa-me, que às vezes não consigo nem falar. É assim. Lágrimas meus olhos têm olhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Chora, mas permanece. Vai chorando, mas permanece. Ainda que para te servir eu tenha que chorar todos os dias, mas sofrer com ele é muito melhor que viver uma vida errada. Você está entendendo? É para isso que ele está chamando a igreja hoje. É para esse nível, é para esse lugar.
escolher e dizer: tá bom, Jesus, eu entendi que eu fui escolhido. Irmãos, posso ser sincero com vocês? Sim ou não? É um banho aí. Quando a gente olha para a igreja assim daqui de cima, se alguém quiser fazer o teste, vocês podem ir. Quem está aqui pode ser Jesus aqui de novo, falando a verdade. A gente vê todo tipo de coração nesse lugar. A gente vê todo tipo, a gente vê batalhas espirituais acontecendo no íntimo de vocês. A gente vê batalhas espirituais acontecendo. A gente consegue discernir no Espírito o que vocês estão vivendo e falando com o Senhor. Mas o caminho é um só. A porta ainda é estreita. E nós vamos pregar isso até a vinda de Cristo. O Senhor não quer um amante. O Senhor quer uma noiva preparada, adornada. Ou você já casou com uma mulher que foi com amante quando você vivia no mundo? Ninguém quer casar com amante. Amante só para dar os pés e deixar misericórdia para se encontrar com Jesus. Você quer casar com a cura, com a noiva, né? Aquela que vai entrar de branco, arrumada, preparada, que sabe que é só tua. Sim ou não? Cadê os homens aqui? Você quer casar com uma mulher que é de todo mundo ou quer casar com uma mulher que é só tua? Por que Jesus tem que casar com nós e nós queremos ser de todo mundo? Fazer tudo, aproveitar o mundo, vir para a igreja, dar um pulinho no mundo, voltar para a igreja. Por quê? Por que Jesus tem que querer uma noiva que não sabe o que quer? Nós queremos uma noiva, os homens querem uma mulher que é só deles, que é fiel, que é submissa, que sabe quem tem em casa, que sabe que pode viajar e ficar um mês fora e ela vai estar lá esperando ele. Mas se Jesus ficar um mês sem responder crente, tem crente que volta para o mundo, que volta para o lamaçal do pecado, porque Deus não me deu resposta. E duro ou não, ele não quer esse tipo de noiva. Ele está procurando uma noiva, vai vir buscar ela preparada, adornada, ansiando por ele. Não é sobre dar frutos, irmãos, porque a gente até dá fruto, mas é sobre permanecer dando fruto. O fruto que causa efeito na minha vida, que gera milagre, que gera conquista, que gera bênção, que gera cura, que gera tudo que você tem pedido para Deus, é o fruto que permanece. Quando o Senhor olhar para você, para mim, ver nós permanecendo na fé, nós vamos começar a contar de milagres, porque que a igreja não conta mais os milagres, porque a igreja não permanece na fé, não permanece dando fruto, ainda que o dia seja mau. Coloca para mim Salmos, capítulo 1, versículo 3. Que hora é? Alguém diz, por favor? Amém. Olha o que diz lá. É como a árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Feliz é o homem, começa a questão de Salmo. Feliz é ele e você. Nós somos como a árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto no tempo certo. Diz uma coisa para mim: você tem uma árvore plantada no seu quintal, ela é uma bergamoteira, e ela nunca deu uma bergamota. O que você vai fazer com ela? Vai usar farinha, que ela está tentando já dentro. Mas nunca deu fruto. Coloca para mim aqui, por favor, Mateus 7, 19 e 20. Irmãos, nós precisamos estar firmados em Cristo. Nós precisamos estar dando fruto no tempo certo. Quando você está plantado em Cristo, no tempo certo você vai frutificar. Pode não estar frutificando agora, pode mudar o que está acontecendo agora, mas no tempo certo o milagre vai chegar. Você entende comigo? Se
Como eu bem lembro, naquele mês, que eles receberam o terceiro não. O terceiro não deu certo, não engravidou. Envolvia muita coisa nisso. Não só dinheiro, mas envolvia a mente, o coração de uma mulher que está esperando para gerar e não gera. Eles poderiam ter retrocedido? Poderiam. Mas eles permaneceram ainda que não tivesse dado fruto. Porque eles criam que daria o fruto. Olha o que diz lá. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Acho que olha mais um versículo para frente, por favor, para mim. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Diga uma coisa, pense em alguém que não conhece Jesus aqui comigo com você. Rápido, alguém que não conhece Jesus aqui comigo com você. Quando ele olha para o jeito que tu fala, ele vê fruto? Quando ele olha para o tom que tu fala, ele vê fruto? Quando ele olha como você trata o esposo e como o esposo te trata, ele vê fruto? Quando ele olha para a tua fé, meu Deus do céu, que tipo de crente é esse? Está em justiça, porque aquele homem é muito, ele fala firmado. Quando ele olha para você, ele vê fruto. Porque a Bíblia diz que eles vão se reconhecer pelos nossos frutos. Às vezes não é o culto orar para que o filho, a mãe, o pai, o marido, o tio, sei lá quem esteja aqui dentro dessa igreja. Às vezes é os teus frutos que vão dizer para eles. Você é a resposta que eles precisam para estar aqui. E vai terminar o versículo dizendo que ele escolheu nós para sermos atendidos, para termos resposta. Vai dizer assim no versículo, afim. Então você tem que, pensa comigo, grava na tua mente. Eu preciso entender que foi o Senhor que me escolheu, não fui eu que escolhi ele. Eu preciso entender que ele mandou e deu uma ordem para mim ir. Eu preciso entender que ele me chamou para dar fruto. E não pode só dar fruto, esse fruto tem que permanecer. E depois disso tudo, o que vai acontecer? A fim de que tudo, quando me pedir ao Pai, em meu nome, Jesus Cristo, eu consigo. Isso é muito poderoso, gente. Eu não sei o que você tem pedido para Deus, mas Ele está dizendo que se você entender que Ele te escolheu, parar de bater perna, de fazer birra, de espernear que nem uma criança mimada, entender que Ele te escolheu, amém? E que você não tem mais escolha, entender que Ele mandou você ir, como Ele pegou a cruz dele e disse, eu vou fazer o caminho para vocês entenderem como é que é o caminho. Mandou você pegar a tua cruz e seguir Ele também. Mandou você dar fruto, porque o fruto dele é eu e você. O fruto de Cristo somos nós. E mandou permanecer até o final. Aí Ele diz, é tudo que vocês me pediram. Pediram ao Pai, meu nome eu vou dar para vocês. Pronto, está receita aí. Ah, mas eu tenho pedido isso, não tem acontecido. Então vai ver se você entendeu que você foi escolhido, se você tem pedido, se você está indo, ou se você está parado, se você está dando fruto, se você está permanecendo. Vai entender. Entendeu o teu espírito. Coloque Efésios 1:11 para mim. Eu já estou terminando. Meus 5 minutos já estão passados. Testificando a palavra de João, diz assim lá: em Jesus, não é no mundo, não é no teu trabalho, não é no teu emprego, não é nas tuas condições, não é no quanto tu é forte, no quanto tu pode, no quanto tu é sábio, no quanto tu entende, no quanto tu é bom. Não é. Não é na casa que você mora, no carro que você tem, nas condições financeiras que você tem. Não é. A Bíblia vai dizer que nele, em Cristo, fomos também feitos herdeiros, temos sido predestinados, ou seja, o Isaac já
tudo acontecer. Você está predestinado nele por um Deus que faz todas as coisas. Você entende essa palavra? Ele já te predestinou para ser abençoado, como foi falado hoje aqui. Ele já te predestinou para ser um homem que vai mudar muitos milagres. Né, Pedro? Ele já predestinou você para viver isso. Nós só precisamos entender isso. Ele predestinou o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Pronto, irmão. Está resolvido. Agora fecha, bota no bolso, leva para casa e lê segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até essa palavra assim no cara daquela vez. Porque ele já te predestinou, te predestinou nele, segundo o plano daquele que faz todas as coisas e segundo a vontade dele. Por que nós estamos como igreja de Cristo na terra sendo tão escravizados ainda, sendo tão à mercê ainda das coisas que levantam à nossa volta? Porque nós não entendemos a palavra do Senhor. E ainda termino dizendo o versículo, tem mais uma parte do versículo aí? Ele nos escolheu, ele nos predestinou, segundo o plano dele, segundo a sua vontade, a fim de que nós, eu e você, diga para não, eu e você, Jesus, eu e você, agora, a fim de que nós todos, eu e você, os que primeiro esperamos em Cristo. O que você está esperando? Você está esperando no teu marido? Vai dar ruim, porque ele é falho, meu homem. Você está esperando na tua esposa? Não vai dar certo. Você está colocando todas as coisas do seu filho, uau, ele é maravilhoso. Não, ele é falho. Ele está sendo alcançado pela mesma graça que eu. Você está esperando o teu salário no teu bolso, que vai aumentar o salário? Não. Nós precisamos esperar em... Fala, irmão! Cristo! Nós precisamos esperar em Cristo! Não espere em ninguém, não espere em coisas, não espere em pessoas, não espere em igrejas, não espere em pastores e líderes, não espere em nada material, espere em Cristo! Sejamos para o louvor da sua glória. Meu filho está dizendo, terminou. Irmãos, quando nós compreendemos que nós somos escolhidos, nós vivemos para o louvor da glória